vamos falar aí da derrota do São Paulo na Libertadores e do react da mídia tricolor que espera do São Paulo para o jogo da volta no Morumbi. Então, não perder tempo não, vamos embora para o vídeo. A montanha do São Paulo está imensa no jogo da volta, 2-0. O senso comum é que até 1-0 era aceitável, embora muito difícil. 2-0 no lombo, fora de casa, para ter que reverter o Morumbi, fazer 3, não tomar nenhum, ou fazer 2 e ir para os pênaltis. Muito difícil a situação do São Paulo, e a derrota veio com erros individuais, né? E é isso que é mais triste, porque na minha modestíssima opinião, São Paulo não jogou mal. Inclusive o segundo gol sai de uma lambança inacreditável, quando o São Paulo estava mais perto de empatar do que tomar o segundo gol. Aí tomou o segundo gol, ainda teve chance de fazer um para diminuir, como no primeiro tempo também, não achei que jogou mal, a LDU fez o lance do gol e pouca coisa mais, mas isso se chama Libertadores da América, meus amigos. Não admite vacilo, nenhum tipo de vacilo, ainda mais na altitude. Aí, 2-0 e o São Paulo está numa situação bastante complicada na Libertadores. Não vai virar? Não sei. Tem o jogo do ano que vem, ninguém perde na véspera. Tem o jogo da semana que vem, a torcida vai comparecer, vai pressionar, vai tentar. O LDU é um timaço? Não, muito longe disso. São Paulo, repito, não jogou mal, não foi? E perdeu com dois erros individuais, com os erros individuais, as falhas, bobagens, mas tomou 2-0 e a Libertadores não permite esse tipo de vacilo. Tô aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro e de vocês. Gostou, adorou, não gostou? Deu pro gasto ou foi um lixo, Arnaldo Ribeiro? E vocês? Para mim foi um lixo, Tironi. Para mim foi muito parecido com o enredo da partida contra o Nacional de Medellín, só que aquela vez a bola não entrou, né? O São Paulo foi muito mal como visitante de novo. Não vinha sendo assim na Libertadores, mas foi muito mal de novo. E agora, nessa partida, com evidentes erros individuais, né? Na parte defensiva e na parte ofensiva, né? Na parte ofensiva de acabamento, quando o Luciano tá mal e que é o único definidor do time, aí não vai sair gol mesmo. Mas na parte defensiva foi um desastre. E, de fato, é como você falou, eu acho que é muito difícil a reviravolta. A reviravolta só acontece numa partida típica, né? Se acontecer alguma coisa de diferente. E a LDU jogou muito parecido com a forma como jogou contra o Botafogo, sem pressa, sabendo pressionar na hora H. E o São Paulo foi muito mal na estratégia e sai de novo de Quito, a quarta derrota para a LDU, com o quarto técnico diferente, e parece que eu vejo sempre o mesmo jogo. Chega a ser irritante, mas é assim de novo. E o São Paulo agora junta os cacos para quinta-feira, mas eu acho que estavam tentando lembrar aqui com o Marcos, com o Léo, as viradas de 2 gols de diferença na história da Libertadores de São Paulo são raríssimas, né? Teve uma partida memorável contra o Newell's Old Boys, né? Depois daquele campeonato de 92, no ano seguinte, com o mesmo adversário da final, mas aquilo era o time do Tele e do Raí, né? Não é o time atual, né? Eu só discordo de uma coisa. Eu não achei que o São Paulo jogou mal como naquele jogo, não. Eu achei que aquele jogo o São Paulo não fez nada. Aquele jogo o São Paulo podia ter tomado 5-0. Hoje não foi. Hoje a LDU teve 2 chances de fazer gol com 2 bobagens do São Paulo e fez o gol. E o São Paulo teve chance de fazer gol. Naquele jogo o São Paulo não teve nenhuma. O São Paulo não chegou nem perto de incomodar naquele jogo. Então, mas o que eu acho que foi semelhante foi a quantidade de erros defensivos proporcionados ao adversário, né? Aquela vez a bola bateu 2 vezes na trave e os caras perderam 2 pênaltis. Em termos ofensivos, hoje o São Paulo foi melhor. Criou, mas não fez nenhum gol, né? Não fez nenhum gol. Sim. Então, o time do São Paulo é aquilo, que era uma das melhores defesas da Libertadores. O time do São Paulo tem que, primeiro, não tomar gol, né? Porque o acabamento ofensivo desse time, sem o Caleri, sem o Lucas, sem o Oscar, é muito pequeno, né? Então, na verdade, cai uma invencibilidade de 17 jogos. Aquela invencibilidade foi calcada muito em poucos gols sofridos. E o São Paulo se tornou, na Libertadores, um time vulnerável, fora de casa. Não era assim, mas ficou assim. Que o Crespo pede para o Luciano ficar no zagueiro, para ele limitar a linha dos caras aqui atrás. E isso era nítido da televisão. Só que o São Paulo fica sem o cara flutuante. Ele fica completamente sem o cara flutuante aqui. O São Paulo começa bem, controla o jogo, e aí toma o gol, né? E aí toma um gol por quê? Aí, de novo, são 4 jogadores da LDU contra 3 do São Paulo, a tal da inferioridade numérica. E aí, num movimento desse cara para cá,
o Ferrarese acompanha, só que aí o São Paulo fica postado assim, ó. Acho que o Bobadilha estava um pouco mais para frente. Tanto é que esse passe vem do zagueiro, cara. E aí o 29 aqui pega o Cedric meio dormindo. Aí o zagueiro tá aqui sem pressão. O São Paulo não pressionou e aí foi um dos erros, principalmente porque o meio-campo estava em inferioridade numérica. O 29 sai daqui, faz o facão, entra. O Cedric não viu. E aí quando veio o cara já tinha passado, já era. Gol 1-0 ele deu. No segundo tempo, com a entrada do Mailton, que eu gostei do Mailton personalidade, entrou com personalidade, foi no fundo, apareceu, cortou pro meio. Cara, gostei do Mailton, tá? Sinceramente, eu gostei do Mailton. E aí entra o Rodriguinho e o Ferreirinha. Logicamente, acontece aquilo que eu tinha previsto. O Rodriguinho entra mais em posse de bola. O São Paulo consegue ficar mais leve e consegue jogar mais, principalmente pelo lado do Ferreirinha. Quando entrou em aproximação, Marcos Antônio, Ferreirinha e Rodriguinho foram as principais chances do São Paulo. Então, assim, teoricamente, a impressão que eu tive antes do jogo com relação ao Rodriguinho no meio campo, e aí o Rodriguinho, o movimento natural dele, se fosse desde o começo do jogo, seria ele vai para frente no zagueiro, como o Luciano e o Rigoni fizeram, só que na hora de entrar em posse, ele vinha movimentar como meio campista. E aí ele ia conseguir jogar nas costas dos dois volantes que estavam ali na tela. Então eu acho que funcionaria melhor. E funciona no segundo tempo. São Paulo, de novo, melhor no segundo tempo. O Rodriguinho entra muito bem de novo, flutuando, entra 1-2, aproximação. O time dos caras é muito grande e forte, mas é pouco móvel. O time do São Paulo é mais leve, fraco, mas é muito móvel. Todas as situações de 1-2 entraram. E o São Paulo joga bem, cara. O São Paulo joga bem. Perde de 2-0, dá 2 moles. Eu acho que o primeiro gol é um mole coletivo. O segundo gol ali, eu acho que numa situação normal, no Morumbi, aos 30 do segundo tempo, o Ferrarese poderia ter dado aquela bola no Pablo Maia que ele dominaria. Na altitude, com 60 Ebral, 70, você arriscar um passe ali é meio complicado. E aí foi o que aconteceu, né? O Ferrarese arrisca um passe difícil, a bola é mais rápida, o Maia não domina, eles roubam e fazem 2-0. Cara, o resultado é terrível, terrível. O resultado é terrível. Só que, cara, eu ainda acredito, tá? Sinceramente, eu vejo o São Paulo. São Paulo foi melhor que a LDU, jogou melhor o primeiro tempo, tomou um gol. Jogou muito melhor o segundo tempo, tomou o segundo. Então acho que não é terra arrasada não, tá? Eu não vejo a gente fora. O São Paulo que teve bons momentos no segundo tempo, que durante os 15 primeiros minutos estava tocando com tranquilidade, toma esse gol e daí se perde, sente o gol. No segundo tempo as alterações levaram o São Paulo para cima e aí faltou pontaria, tranquilidade e definição para o São Paulo. O São Paulo está mal de definições. E tá aí, o Rigoni entrou jogando, não conseguiu definir. O Luciano teve chances, não definiu. O Ferreirinha a mesma coisa. Mas eu quero dizer que o Crespo tem grande responsabilidade na opção que ele fez. Acho que ele estava esperando o quê? Tomar um sufoco danado. Foi com uma escalação que é covarde. Uma escalação com 3 jogadores. Já tem uma linha de 5. E 3 jogadores de meio campo sem nenhum criativo. Tirou o Rodriguinho, botou o Pablo Maia. Tudo bem botar o Pablo Maia. Né? O Pablo Maia até nem fez uma partida ruim. Agora, você tirar o Rodriguinho, aí fica o Rodriguinho, o Rigoni, que estreou na partida passada, e o Luciano, que estava voltando. O São Paulo ficou sem força ofensiva. Não teve condições, capacidade de aproveitar os espaços que a LDU deu. E deu. A LDU não fez uma grande partida. Esses 2-0 são presente do São Paulo para a LDU. 2 presentes no caso. E o segundo gol é uma excrescência, uma bateção de cabeça dos trapalhões lá atrás. Agora o São Paulo tem um percentual aí para mim de uns 20% para se classificar, vai ter que reverter um resultado, a LDU vai jogar de outra maneira. É um time que se defende bem, que toma pouco gol, vai ser um jogo bem diferente do que esse. Os espaços que o São Paulo tinha eram nesse jogo. Na volta vai ser muito difícil, e daí vai apelar para a torcida de novo, com aqueles preços altos, né? Vai lembrar que o São Paulo teve uma bobagem aí, um erro de logística, né, que cometeu. Né? É impressionante um time profissional assim não saber que um aeroporto está fechado, não tem que está em obras, né?
aeroporto de Tá em Guayaquil, obras. tal, dificultou, mudou os planos ali. São Paulo Mas o ficou sem fato treinar, é que né? ficou sem treinar, mas o fato é que assim, a escalação me pareceu equivocada para o jogo de hoje. Era válido, o Crespo está lá treinando, achou que a LDU jogaria de um jeito, não jogou, a LDU ficou esperando o São Paulo e o São Paulo entregou essa vitória. E as alterações acabaram sendo tarde demais, o São Paulo não teve tempo suficiente. Teve tempo para criar, quando criou, não teve eficiência para matar o jogo. Agora a continuidade na Libertadores está bastante prejudicada, arriscada e ameaçada. O Rafael tá aqui falando com a televisão, né? Enfim, com a Paramount Plus, falando que o jogo de volta São Paulo tem plenas condições em casa de reverter esse resultado. Eu não tenho essa certeza, até porque... Então vamos começar aí, né? Falando da derrota do São Paulo e colocar uma frase do Lucas logo pós-jogo. Ainda tem 90 minutos, não tem nada acabado. Agora a nossa casa é o Clube da Fé. Acho que é isso. Ainda tem 90 minutos, tem esperança. Não, mas tipo, aí eu vou entrar mais na linha do Tirone, do Cinto, do Arnaldo e do Maurício. Acho que não tem terra arrasada ainda. Você tem 90 minutos para buscar jogar um bom futebol. E quem sabe aí conseguir ao menos o 2-0 para levar para os pênaltis. Mas, já vi jogos piores. Acho que todos os outros foram bem piores. São Paulo contra ele deu em Quito. Acho que esse foi o melhor que São Paulo fez. São Paulo, 2 vagas individuais, 2 gols tomados, com inúmeras chances para fazer o gol. Não foi competente, saiu com a derrota. Mas acharia que seria um amasso, como foi contra o Atlético Nacional. E não foi. E o futebol tem dessas, né? Acho que São Paulo foi melhor do que no jogo contra o Atlético Nacional. O LDU não é o mesmo time que o Atlético Nacional. O São Paulo perdeu o jogo. Faz parte do jogo. O São Paulo tentou. Não foi competente o suficiente para buscar o resultado. E, bom, agora é levar para o jogo no Morumbi, mas acho que ainda não é terra arrasada, mas é como o Tiani falou, é uma montanha que você tem que subir, essa montanha é imensa. Então, é isso, acho que o sentimento, claro que você fica chateado pelo resultado, mas o São Paulo tentou, lutou, e aí 2 falhas grotescas do São Paulo perdeu o jogo. É do futebol, gente, faz parte. E a melhor notícia é que ainda não tem nada acabado. Então, esperar como vai ser a escalação para a semana que vem. Você tem a volta de Lucas e Oscar. Acho que não começam jogando ainda, que você tem urgência para que eles comecem, mas os caras não jogam há séculos, né? Vai começar diretamente no jogo? Acho que não. Mas você viu aí algumas novidades, né? O Mailton, né? O Ferreirinha entrou muito bem, mas não foi lá o cara de botar a bola para dentro, também não tem esse perfil, né? E o Luciano teve inúmeras chances e não botou a bola para dentro. Também o cara que a gente esperava que pudesse, né, botar a bola para dentro da rede, não foi o caso. E até na entrevista pós-jogo admitiu culpa. A gente espera que no Morumbi ele tenha mais sorte e consiga botar a bola para dentro. Agora, me chama a atenção que a LDU não é essas grandes coisas também. Então, acho que tem esperança por esses 2 motivos. O São Paulo não fez um péssimo jogo, como fez diversos em Quito. Teve 2 falhas grotescas que não podem acontecer no Morumbi. E a LDU não é aquela LDU que eu já vi antigamente, né? Então, é claro que vai ser um outro tipo de jogo. A LDU vai botar os 11 dentro do gol. Vai ser muito difícil, então você precisa, talvez, de um cara com Ferreirinha para driblar, para quebrar linhas. Se o Lucas estivesse em forma, também ajudaria bastante, mas aí você tem essa questão que o cara tá voltando de lesão, saúde. Desde março, briga para entrar em forma. O Oscar também quebrou as vértebras, aí pode ser que volte. Então, assim, são reforços, são grandes notícias, mas, assim, para um final de jogo que o São Paulo vai precisar do resultado. O São Paulo tem que tentar, no Morumbi, no primeiro tempo, pelo menos fazer um gol, né? E para incendiar o estádio e, quem sabe, buscar o segundo. Ele não pode nem pensar em tomar um golzinho, né? Então, é muito difícil, mas não é impossível. São Paulo vai escantear o Brasileiro esse fim de semana, não tem dúvidas. O Santos agradece. E é isso. O foco total para a semana que vem. Mas eu não fico chateado e tal, mas tenho visões diferentes do que o Maurício e o Arnaldo. Claro que você não é o super otimista que, nossa, vai ser fácil virar isso. Acho que é muito difícil, a história mostra isso, né? Mas não acho que foi o jogo horroroso, que o Crespo errou. Acho que o Crespo fez o esperado, que todo mundo esperava, né? Atitude, jogo mais difícil, botar 3 volantes. E o Marcos Antônio foi melhor em campo,
né? Ah, mas a Conmebol deu pro autor do primeiro gol. Correto também, né? O time vencedor, é lógico. Mas o Marcos Antônio criou, teve chance, entendeu? Isso, é do futebol. Agora é acreditar, São Paulo Clube da Fé, que no jogo da volta São Paulo consiga, como a gente pode dizer, recuperar esse placar e ir às semifinais. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e esse vídeo, como sempre, peço. Deixa aquele like alto, ok? Saudações de cores. É tudo possível. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!